A graça e a paz, minhas amadas, sejam bem-vindas ao Circuito de Mulheres. Boa noite para quem está chegando. E hoje nós vamos falar no nosso culto online do Circuito de Mulheres. O nosso tema é Aprenda a Confiar em Deus. Fica aqui que você vai se surpreender com esta passagem bíblica que se encontra em 2 Reis 19, 14 e 19. Porque Deus tem uma palavra forte para você. Fique aqui comigo nesse culto online, Circuito de Mulheres. Seja bem-vinda, minha amada. Vamos começar o nosso culto do Circuito de Mulheres. Quem chegou agora, que está passando por aqui, eu sou a missionária Sandra Mara. Eu ajudo mulheres a viver com fé fortalecida e direção clara. Porque eu acredito que uma mulher é fortalecida na fé, toda a casa é transformada. E se você chegou aqui, não é por acaso. Deus tem algo para falar com você hoje. Então, minha amada, faz um favor para mim. Inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Compartilhe com a mulher que precisa ouvir essa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o rei Ezequias. Hoje nós vamos falar algo profundo, aonde você vai aprender a confiar em Deus, assim como o rei Ezequias aprendeu. Você vai ver que essa história, esse culto transformado em uma história real, bíblica, ela vai te abrir a sua mente. Nós vamos aprender que a história do rei Ezequias, um homem que viu Deus agir de forma sobrenatural, porque ele decidiu confiar nele, certo? E hoje você vai sair daqui aprendendo a confiar em Deus, porque às vezes nós esquecemos de algo muito simples, mas que faz uma diferença enorme nas nossas vidas. Então, minha amada, eu quero que você realmente, nesta noite, você vai sair daqui com esse divisor de água. Então, nesse momento agora, eu quero fazer uma oração pedindo ao Senhor que Ele entre na nossa vida, que Ele nos capacite, que Ele venha estar presente nesse momento. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença nesta noite. Eu quero orar agora por cada mulher que está assistindo agora, seja na sala, no quarto, no trabalho, até mesmo no carro. Que a Tua paz encha, invada o coração dela e o lugar onde ela está. E que o Teu Santo Espírito renova a esperança e que toda ansiedade seja acalmada. E que toda a perturbação, Pai, ela caia por terra agora. Porque essa transmissão seja um encontro real com o Senhor, abençoando cada família representada aqui em nome de Jesus. Amém? Minha amada, então nós vamos ver que a palavra do Senhor em 2 Reis, ela diz que o rei Ezequias, ele recebeu uma má notícia. E os inimigos poderosos estavam cercando Jerusalém. Mas isso levou ele a pensar e trouxeram essa carta, uma carta de ameaça, para dentro da vida do reinado de rei Ezequias. Agora pensa bem, minha amada, pensa bem. Você está aí na tua casa, fazendo a tua vida, fazendo as tuas coisas, de repente você recebe uma notícia desagradável. Qual é o seu primeiro pensamento e a sua primeira atitude? Pensa aí, para mim. Pense, depois você vai ver. Então, amada, eu vou ler aqui o que ele diz. Amada, abra sua Bíblia em 2 Reis 19, 14 e 19. Então, assim, ó, o rei Ezequias recebeu má notícias inimigas e poderosas, cercando Jerusalém, mas o que ele fez, ele levou a carta de ameaça para dentro do templo e orou ao Senhor. Toda a nossa discussão aqui, essa é a chave divisora
de tudo que nós vamos falar aqui. Rei Ezequias, ele entrou no templo e orou ao Senhor. O que você faria se você tivesse recebido uma má notícia? Você iria para os pés do Senhor? Ou você ia se descambelar, ia tentar resolver o problema, sendo que a gente não consegue? Como você agiria diante da situação? Ou será que na hora você levaria essa situação ao Senhor e contaria para Ele: olha, Jesus, está acontecendo isso, isso e isso. Essa atitude nos ensina que quando tudo parece desmoronar, nós corremos e nos ajoelhamos na presença de Deus. Então veja bem que essa atitude ela ensina isso, né? Tudo parecia desmoronar, mas ele lembrou do Rei dos Reis. Ele lembrou de alguém que poderia e que pode, até hoje, nos dias de hoje, mudar toda a situação, trazer a vitória aonde tudo parecia já estar perdido. Então, minha amada, quantas vezes a gente se sente como o rei Ezequias, cercado de problemas por todos os lados. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico difícil, dívidas, talvez um casamento em crise, filhos distantes, e pensa: estou sem saída. Mas se hoje você entender essa mensagem, o que rei Ezequias fez, e você fizer igual, todos esses itens que são 1, 2, 3, 4, 5, que é somos fortes, né? Muitas pessoas vão para academia, fazem academia, pensam que querem ficar forte por fora. O que manda é a estrutura por dentro. A Bíblia diz que aqueles que estão fortes no Senhor, vai vir a tempestade, mas ele não vai se abalar. Então Ezequias, ele estava fortalecido no Senhor. Porque quando ele recebeu a notícia, olha o que ele fez. Ele pegou a carta de ameaça e correu para o templo e orou. Porque ele sabia que com força ele poderia chamar o exército dele, ele podia convocar tudo, ele era um rei. Ele podia chamar toda a fortaleza, né? E ele iria combater. Claro que eu acredito que ele deve ter feito isso e fez. Mas ele sabia que a vitória só viria com o Senhor Jesus. Porque Deus, né, nessa altura não era Jesus, era Deus. Ele sabia que Deus era o único que podia guerrear contra os inimigos dele. Então, minha amada, quantas vezes você se deparou com problemas ou se está se deparando com problemas sérios neste momento? Aonde a medicina pode dizer que não há cura, aonde os professores dizem que os filhos estão perdidos, aonde o mundo diz que você está fraca para o teu casamento, que você é uma mulher, que você está enfraquecida, que não tem futuro para você, aonde o mundo te sucumbiu, o mundo fez um buraco e quis te jogar lá dentro, dizendo: daqui agora você não sai. Mas nesta noite, o Senhor entra com a resposta, a cura. Ele entra com o conhecimento, o entendimento dele. Ele vai entrar com o poderio que ele tem de Deus. Basta você colocar na presença dele, descansar e soltar o leme, né? Porque Ezequiel não era forte. Você não é forte, eu não sou forte, mas aquele que nós servimos, ele é poderoso. Quando Davi venceu Golias, não é porque Davi ele era inteligente, ele era um menino astuto, inteligente, com o seu estilingue, a sua lança ele alcançou. Deus guerreou com Davi. Deus guerreou aquela guerra. Foi Deus, na hora que ele estendeu ali vamos supor o estilingue dele ali, né? Palavra esquisita, estilingue. O Senhor foi ali, ó. Falou: não, é eu que estou nessa guerra. Então, quando nós entendemos que nós temos que depositar tudo na presença do Pai e do Filho, nós não sofremos mais.
Quantas lutas que eu tenho passado também, mas eu aprendi a colocar diante do Senhor. Eu aprendi a falar, Pai, é o Senhor, eu não consigo nada. Se não é o Senhor na minha vida, eu por mim não sou nada. Eu não posso endeusar mais o problema, endeusar mais a situação do que o próprio Deus. Eu preciso de fazer. Eu não estou dizendo que não tem que fazer dieta, que não tem que se alimentar bem, nós temos que fazer. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas maior que uma dieta controlada, maior que um alimento, um medicamento, é quem te fez e te dá saúde. Quando você entender que Deus ele tem que ser 100% na sua vida, os seus problemas não serão seus. Deus vai tomar conta de cada um e vai restaurar cada um. Seja Ezequias nessa noite. Amanhã, depois da manhã, não ignore as suas batalhas pensando que você pode vencer sozinha. Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes? Quantos anos você tem? Quantos anos você vem batendo na mesma tecla? E as coisas não fluíram? Porque enquanto você lutar com você, com as suas forças, você não vai vencer. O dia que você entender que Deus é na tua vida, colocar por em prática, aí as coisas mudam. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o texto diz que ele entrou no templo, se humilhou e orou. Essa é a chave. Não é a ausência do problema que mostra a nossa fé, mas a direção para onde corremos quando o problema chega. Entendeu esse texto, minha amada? Que o texto diz que ele entrou no templo, humilhou-se e orou. É a chave, né? Não é a ausência do problema que mostra a nossa fé, mas a direção para onde corremos quando o problema chega. Então é Deus, é Deus. Não há onde fugir, não há como vencer. É Deus, primeiramente Deus. Deus não prometeu que enfrentaríamos luta, mas prometeu estar conosco nela, né? A felicidade e a fidelidade de Deus não evita as batalhas do mundo, mas o final da história é outra. Talvez hoje você precisa fazer o que o rei Ezequias fez, é parar de tentar controlar e dizer, Senhor, eu confio no teu poder. Talvez você precisa fazer o que o rei Ezequias fez. Parar de tentar controlar e dizer, Senhor, eu confio em ti, está aqui. Esta é a minha ameaça nos dias de hoje. Porque todos os dias haverá uma ameaça. Que o inimigo ele é astuto. Ele faz para que nós nos enfraqueçamos. Mas, minha amada, entenda isso. Aprende a confiar no Senhor. Eu sei que não é fácil, eu levei muitos anos para aprender a descansar, a entregar o fardo e deixar, soltar o leme e falar, Jesus, pega, é seu. Não é fácil, tem que ser praticado. Tem que ser praticado todos os dias, porque a fé e a ação, a palavra de Deus, ela tem que ser vivida. Enquanto você não aprender a viver, a pôr e tira não, aprenda, tenta se desprender, tenta, porque foi assim que eu fui conseguindo, é persistindo. Porque muitas vezes nós não queremos deixar Deus agir. Nós entregamos para Ele e ficamos ali maquinando na nossa cabeça aquele problema, aquela situação. Então nós damos para Deus, mas ficamos esquentando a cabeça querendo resolver a situação. Aí não é Deus, aí é você querendo controlar o problema. Mas se você fizer o que eu estou falando, soltar o leme, vai soltando, vai soltando, vai soltando, Deus vai te honrar. Amada, se você está recebendo essa palavra, escreve aí no chat, nos comentários, eu confio em Deus. Eu escolho confiar em Deus, para que eu possa saber
que esta palavra está tocando no teu coração e que a palavra do Senhor ela está sendo exortada nessa noite de hoje na tua vida e que ela está sendo bênção. Então escreve: eu escolho confiar em Deus, porque assim eu vou saber que você está realmente sentindo que Deus está falando com você, porque a intenção é essa. É trazer aquilo que estava oculto, aquilo que estava adormecido, para ativar a tua fé genuína em Jesus novamente. E compartilha essa mensagem pelo menos com três mulheres, para alcançar mais mulheres, para que elas também saibam, aprenda como você está aprendendo nesse culto de hoje, certo? Então nós vamos orar mais uma vez, porque é isso que nós temos que fazer, não é só falar, né? Então fecha os seus olhos, ouve a oração, Senhor, para ativar a tua fé genuína em Jesus novamente. E compartilha essa mensagem pelo menos com três mulheres, para alcançar mais mulheres, para que elas também saibam, aprenda como você está aprendendo nesse culto de hoje, certo? Então nós vamos orar mais uma vez, porque é isso que nós temos que fazer, não é só falar, né? Então fecha os seus olhos, ouve a oração. Senhor, nós aprendemos que hoje, Pai, a nossa força não está em nós, mas está em Ti. Assim como o rei Ezequias escolheu trazer diante de Ti as ameaças da vida dele, assim nós hoje, nesta noite, nós vamos entregar na tua mão aquilo que está ameaçando a vida das minhas amadas, que estão do outro lado, mulheres que lutam, que batalham, que lutam para viver o dia a dia, mas elas têm luta, elas têm ameaça, e nesse momento elas estão entregando para ti. Recebe agora, Pai, cada coração que decidiu confiar em ti e, diante da circunstância, toma o controle da situação, que o impossível seja transformado em possível, que a fraqueza vire vitória e que a tua paz possa habitar no meio do coração dela, mesmo diante do caos. Nós oramos e declaramos a nossa confiança no Senhor. E em teu nome, Pai, é que eu oro e agradeço a ti, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é grande nas nossas vidas. Pai, muito obrigada. Amada, agora eu quero convidar você para continuar na presença do Senhor. Continue, porque Ele tem planos maravilhosos para você. Talvez tudo isso que você está passando agora seja passageiro. Não vai durar uma vida toda. Não vai. Isso são momentos, são ameaças que vêm na vida, assim como o planeta está sendo ameaçado todos os dias, nós também temos os levantes. Mas hoje você aprendeu a fazer como o rei Ezequias, a entregar os seus problemas para aquele que pode solucionar. Não tente queimar os seus neurônios, não tente gastar a sua energia, porque eu não sei se você sabe, mas quando você foca num problema, você desgasta demais a sua energia mental e física, enfraquecendo o teu metabolismo, gerando ansiedade, gerando insônia, e é isso que você não quer, e às vezes até batimentos cardíacos acelerados. Quando você não sabe descansar no Senhor e fica maquinando coisas que para Deus ele faz assim, ó, num estralar de dedo, ele toma o controle e soluciona e ainda te dá a paz. Quando você aprender, minha amada, aqui comigo, nesse perfil, você vai aprender, porque eu sou a pessoa transformada. Se eu estou falando isso com você hoje, é porque eu já fui assim. Ainda tem coisas que precisam ser mudadas, mas em relação do que eu era, eu já mudei 80%. Porque Deus, eu deixei Deus mudar a minha vida, lapidar a minha vida. Então, se eu estou falando para você hoje, é porque eu sei do que eu estou falando. E eu sei que Deus tem capacidade, se você permitir, Ele vai restaurar, Ele vai mudar tudo, 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 tudo. Amém?
Então, minha amada, pode falar em voz baixinha no seu coração, mas diga a ele: Senhor, é isso que eu coloco nas tuas mãos nesse dia de hoje. Então você coloca diante dele, né? Pai, o Senhor ouve o pedido de cada amada, visita cada lar, cada causa, cada justiça. Pai, toda injustiça que foi feita, que seja justificada, porque a tua palavra diz que apresenta a mim a sua injustiça para que eu possa fazer justiça, né? Então, amada, tudo o que você pedir, coloca diante do Senhor. Mostra para o Senhor, porque Ele é um Deus de milagre e que nada é impossível para Ele. Nós entregamos tudo, Senhor, em Teu nome nesse dia de hoje. E, minha amada, eu quero muito que você seja abençoada e que você entendeu esta palavra. Que você possa sair daqui nessa noite revigorada, cheia de desejos de entregar tudo na presença do Senhor. Porque a palavra dele é palavra que nos traz paz, amor, longanimidade, mansidão, temperança. Isso são os frutos do Espírito Santo. Amém? Então, minha amada, tudo que nós falamos aqui hoje é bíblico, está na Bíblia. Vai ficar na descrição para você pesquisar depois na sua Bíblia, ler, estudar, se aprofundar mais, porque nós vamos estar trazendo histórias que Deus fez o impossível e Ele vai fazer o impossível na sua vida também. Amém? Então toma posse, recebe esta palavra, porque Deus, nesta noite, Ele já vai começar a transformar a sua vida a partir do momento em que você deitar, entregar nas mãos dele, você já vai acordar outra pessoa. Porque é assim que Ele faz. Quando Deus entra, há transformação. Quando você permite a transformação. Certo, minha amada? Então, nós vamos terminar o nosso culto de hoje, né, do Circuito de Mulheres. Então, mais uma vez, eu sou a missionária Sandra Mara e eu estou aqui para ajudar você a ter um direcionamento claro, né, uma fé genuína, e vamos estar juntas. Convida mulheres para assistir, compartilhe com mais mulheres, para que juntas nós possamos, nesse circuito, envolver o máximo de mulheres que nós possamos, para que a palavra do Senhor ela age, porque eu sei que há centenas e milhares de mulheres que necessitam uma transformação vinda do trono daquele que pode, o leão da tribo de Judá. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Foi um prazer imenso ter vocês aqui comigo nesta noite. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade de você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Deus continue abençoando, derramando bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.